Então, pessoal, tudo bem? Oi, nós aqui outra vez, né? Com esse cabelo que não vê pente há muito tempo. Se vê também, acaba ficando pior, né? O modelito de sempre. Para falar de termos essenciais da oração. O que são os termos essenciais? São os termos que não podem faltar. O que é uma coisa essencial? É aquilo que tem que ter, não é? Nós temos na oração dois termos essenciais: o sujeito e o predicado. Por que a gente diz que na oração eles são essenciais? Porque não existe oração em que você não possa classificar um sujeito e um predicado. Tá? Às vezes até existe aquilo que a gente chama de oração sem sujeito, sujeito inexistente, mas o clique é isso, não existe oração em que não se possa classificar esses dois termos. Por isso eles são essenciais, tá bom? E nessa primeira aula a gente vai focar no sujeito, tá? O sujeito da oração. Vamos começar? A Ziva já está rosnando atrás de mim. Não vou deixar ela atrapalhar não, tá? Pois bem, vejamos então a definição desses dois termos. O que é sujeito? Antigamente a gente falava assim, sujeito é o ser que pratica a ação. Mas hoje, aqui no ensino médio, nós não podemos mais dar essa definição. Porque o sujeito pode não praticar, pode ser que ele receba, né, ele sofra a ação. Então a definição ideal é esta aqui, ó. O sujeito é o ser de quem se diz alguma coisa. Ou seja, é o ser, é o elemento sobre o qual eu dou alguma informação lá na frase. É o ser sobre o qual a frase informa alguma coisa. Certo? E o predicado? O predicado vai ser essa informação. Aquela informação que é dada sobre o sujeito é o predicado. Por exemplo, vejamos essa frase aqui. As pessoas tornaram-se mais solidárias. Olha o termo, as pessoas. Eu estou dando uma informação sobre esse elemento, as pessoas, não estou? Esse elemento, então, é o sujeito. É o ser sobre o qual a frase informa alguma coisa. Tornaram-se mais solidárias é a informação que a frase dá sobre aquele elemento ali, que nós já sabemos que é o sujeito. A informação que se dá sobre esse sujeito nós chamamos de predicado, não é isso? Aí nós vamos agora então falar sobre os tipos de sujeito. Nós vamos falar sobre a classificação do sujeito, começando pelo sujeito simples. O que é sujeito simples? É aquele que tem só um núcleo, e é claro que esse núcleo é explícito, ele é visível, ele está bem exposto ali na frase. Tá? O que é núcleo mesmo, gente? A parte principal, a parte mais importante, não é? Aquilo que é nuclear, que é central, é o mais importante. Veja bem, as pessoas deve ser o sujeito da minha frase, né? Nesse sujeito aí, eu tenho duas palavrinhas, um artigo e um substantivo, né? Ele é um sujeito simples, por quê? Porque ele só tem um núcleo, que é pessoas. São duas palavras dentro do sujeito, mas só uma é essencial, é só aquela palavra ali que vai fazer a ação. Ou fazer ou receber, né? Nesse caso aqui é fazer. Então, um núcleo apenas, sujeito é simples, ok? E ele tem que estar expresso, tá? Sujeito composto vai ter mais de um núcleo. Tudo bem? Pode ser 2, 3, mais de um núcleo, sujeito é composto. Claro que eles também são expressos, são explícitos na oração. Aqui, por exemplo, preocupação e tristeza afetam os nossos dias. Gente, a frase foi proposital. Preocupação e tristeza é o meu sujeito, não é? 3 palavrinhas nesse sujeito: preocupação, a conjunção e a palavra tristeza, né? Mas dentre essas 3 palavras, quais são as que
as que são donas da ação ali de afetar. Quem que é o praticante da ação? Nesse caso aqui é praticante também. Preocupação, tristeza. Essas duas palavras são núcleos dentro desse sujeito. Se eu tenho mais de um núcleo, o meu sujeito é composto. Ok? Agora nós vamos falar de um sujeito chamado desinencial. O que é sujeito desinencial? Por que esse nome? Lembra da palavra desinência? O verbo possui suas desinências. Tem aquelas que indicam a pessoa verbal, né? Se é primeira, segunda ou terceira pessoa. E temos as desinências que são modo temporais. Indica qual é o tempo e qual é o modo. E aqui nos interessa aqui vai indicar qual é a pessoa e qual é o número. Ou seja, se é primeira, segunda ou terceira. E número vai indicar se é do singular ou plural. Mas tudo isso numa desinência só. Tá? Esse sujeito também é chamado de sujeito oculto, sujeito elíptico, tá? Gente, não aparece escrito na frase. Aliás, os únicos que vão aparecer escrito ali, que estão explícitos, são o simples e o composto. Nenhum dos outros a gente tem de forma explícita ali, visível na frase não, tá? Aqui fala assim, ó, ele não é explícito, mas é identificado pela desinência verbal. Vamos ver que desinência é essa? Estudamos muito todos os dias. Estudamos. Quem que estudamos? A gente sabe quem, né? A gente sabe que se está escrito estudamos, só pode ser nós. Mas eu posso identificar o nós? Posso, porque se eu estou falando estudamos, se eu estou falando na primeira pessoa, se é plural, significa que eu estou entre elas, então eu identifico quem está comigo, né? Olha ali a desinência. Mos é uma desinência que indica o quê? Indica que é primeira pessoa e que é plural. Então, eu sei se é primeira pessoa. A primeira pessoa no discurso é aquela que fala. A segunda com quem se fala, a terceira de quem se fala, não é isso? Se é primeira do plural, significa que estou entre elas. Se eu estou entre elas, eu sei de quem se trata. Por isso que o sujeito é só oculto. Quer dizer, não é mostrado, mas sabe-se quem foi. Sabe-se quem é o sujeito da ação verbal, certo? Nós, se é nós, né? Faço parte. Se faço parte, eu identifico. Sei quem é. Bom, para o sujeito ser considerado desinencial, ou sujeito oculto, se você preferir falar assim, a gente tem os requisitos. Só vai acontecer sujeito oculto se o verbo estiver na primeira ou segunda pessoa. Tanto faz ser do singular ou do plural, tá? Ou seja, o verbo tem que estar na pessoa eu, tu, nós ou vós, para ser desinencial. Na terceira pode? Pode, com uma condição. Se ele já tiver sido mencionado antes, né? Se ele tiver só em elipse. Por exemplo, se eu falo assim, vamos pegar aí terceira pessoa, né? O menino está gritando. Machucou o pé. Machucou está sem sujeito escrito. Mas eu sei que é o mesmo da oração anterior, o menino. Então, nesse caso, ele também vai ser oculto. O único caso, se tiver na terceira pessoa do singular, para ser sujeito oculto, ele tem que ter sido mencionado antes. Tudo bem? Agora, apareceu na primeira ou na segunda pessoa, singular ou plural, sempre vai ser sujeito oculto ou sujeito desinencial. Ok? O sujeito indeterminado. Gente, também não é explícito, não aparece escrito, mas eu quero que vocês fixem bem nisso que está sublinhado aqui. Ó. A gente sabe que ele existe, mas a gente não pode determinar quem é esse sujeito. Daqui a pouco nós vamos entender por quê. Vamos ver a frase. Apresentaram algumas sugestões. Apresentaram. Quem apresentaram? Aí alguém, né, diria assim, eles, a gente determina sim, uai, se apresentaram, quem que apresentaram? Eles apresentaram. Mas isso é questionável, né? É uma desinência número pessoal, né? Eles que apresentaram. Tudo bem.
Eles é terceira pessoa. A terceira pessoa faz parte do discurso. Gente, discurso é uma circunstância de comunicação. A primeira é a pessoa que fala, a segunda é a que recebe, a pessoa com quem se fala. E a terceira é a pessoa de quem se fala, quer dizer que a terceira pessoa não está presente naquela situação, não está presente no discurso. Se ela não está presente, não pode ser identificada, não pode ser determinada, tá? É por isso que a gente fala que quando o sujeito é indeterminado, ele não pode ser identificado. Você não fica sabendo quem é. Não se pode determinar. Por quê? Porque a terceira pessoa está ausente no discurso. Se ela está ausente, né, eu não posso especificar quem é. Falar só eles ou elas é muito genérico. Não dá para especificar. Correto? Quando eu terei sujeito indeterminado, qual é a estrutura para que o sujeito seja indeterminado? Sempre que o verbo estiver na terceira pessoa do plural, dizem que é possível melhorar. E também quando ele estiver na terceira pessoa do singular junto com si. Junto com a palavra si. Mas nesse caso é necessário que o verbo seja VI, verbo intransitivo, ou verbo transitivo indireto, VTI. O que é isso? Vamos lembrar? VI, intransitivo, aquele que não necessita de complemento. VTI, verbo transitivo indireto, o que é? Precisa de complemento, mas tem que ter uma preposição. Como aqui, olha. Precisa-se de profissionais especializados. Precisar é verbo transitivo indireto, porque temos essa preposição de. Está na terceira do singular e está junto com si. Então, VTI na terceira pessoa do singular junto com si, sujeito indeterminado. Inclusive, a gente chama esse si de índice de indeterminação do sujeito. Vive-se melhor nas pequenas cidades. Vive. O verbo viver é intransitivo porque ele não requer complemento nenhum. Está na terceira pessoa do singular e está junto com si. Vive-se melhor nas pequenas cidades. Então, se é terceira pessoa do singular, junto com si, e se o verbo é intransitivo, o sujeito aqui também é indeterminado, certo? Então, esses dois casos de sujeito indeterminado, tá ok? Qualquer dúvida, lembra do plantão. E nós temos ainda a oração sem sujeito, que muitos autores chamam de sujeito inexistente. Por que oração sem sujeito? Por que sujeito inexistente? É porque não existe um ser para a gente atribuir aquela informação que está na frase, que está na oração. Tá? Não tem um elemento, você tem ali um predicado, que é a informação, mas não tem um ser, um elemento a quem você atribui aquela informação. Tudo bem? Isso vai acontecer com os verbos impessoais. E quais são? Verbos que indicam fenômeno da natureza, fenômeno cósmico, né? O exemplo aqui ventou bastante hoje. Verbo haver, quando ele tem o sentido de existir. Houve dias piores, é a mesma coisa que falar existiram dias piores. Então, o verbo haver, quando significa existir, também é impessoal, então é oração sem sujeito. Verbos que indicam tempo decorrido ou tempo transcorrido, né? Geralmente o verbo fazer, haver e ser. Faz 20 dias que estamos sem aula. Faz mais de 30, né? Olha só, faz 20 dias. O tempo já passou. Então, tempo decorrido, o verbo que indica tempo decorrido, também faz com que a oração seja sem sujeito ou faz com que o sujeito seja inexistente. O verbo ser na indicação de hora, na indicação de data. Eram 2 horas da manhã, não tem um elemento para praticar essa ação. São 19 de agosto, também não tem, certo? Uma observação interessante é que os verbos impessoais, gente, com exceção do ser na indicação de hora e data, tá? Esse não.
os que indicam fenômeno da natureza, o haver com sentido de existir e os que indicam tempo decorrido, nenhum deles pode flexionar no plural. Eles só existem na terceira pessoa do singular, sempre, tá? Os únicos que vão flexionar, o único caso, né, esse aqui, ó, é o ser, porque indicando data, ele vai concordar com a quantidade dos dias, se não tiver um sujeito anterior aqui, né? E vai concordar com a hora, no caso da indicação de horas, certo? Vocês deverão fazer os exercícios, começando na página 54, finalizando lá na 59, tá? Respondam os exercícios para posterior correção. Até mais, fiquem com Deus.